Ao longo deste vídeo vamos aproveitar para realizar um cálculo completo de um pórtico 2D. Pretende-se assim, de uma forma bastante simples, apresentar todos os passos que são necessários realizar, desde introdução e modelação da estrutura, até ao carregamento da mesma, pré-dimensionamento, cálculo de esforços, dimensionamento e pormenorização de armaduras, bem como a análise de resultados, quer a nível de gráficos, quer a nível de armaduras geradas pelo programa Trical. Procura-se assim, sem ter que estar preocupado em grande parte com aquilo que é a arquitetura da estrutura, assimilar cada um dos passos que vai desde o início da introdução do modelo estrutural até à fase final de conclusão dos desenhos de armaduras do pórtico. O pórtico que vai ser introduzido é um pórtico bastante simples, como aqui se pode ver. É constituído por dois materiais, betão e aço. Tem sapatas isoladas com lintéis introduzidos. Tem duas pequenas consolas, representadas aqui por duas barras. Tem uma zona inclinada e tem, portanto, 3 pisos. Vão ser introduzidas ações contínuas sobre as vigas. Vai ser introduzida uma ação descontínua com um vetor de atuação de baixo para cima. Vai ser introduzida uma ação pontual a meia altura deste pilar. Vai ser introduzida uma outra ação pontual de 300 kN neste nó. E com essa informação introduzida no programa, vamos realizar o cálculo e analisar os efeitos destas ações sobre o pórtico e o comportamento da estrutura e como isso é fácil de visualizar e de se perceber no programa Trical. Para o efeito, vamos começar então por criar uma nova estrutura. Vamos chamar a essa estrutura o pórtico 01. E vamos começar por utilizar a função de geometria rede, indicando aqui os vãos que queremos utilizar para a definição do pórtico. No nosso caso, vamos utilizar então um primeiro vão de 3,5 m, um segundo vão de 4,20 m, um terceiro vão de 5 metros e finalmente um quarto vão com 6 metros de comprimento. Vamos começar por criar dois pisos. O terceiro piso será depois gerado através de funções próprias do programa, mas no início vamos só fazer então um piso com 3,5 m de altura e outro com 3 metros de altura. Portanto, como se trata de um pórtico 2D, não vamos utilizar o eixo Z. As ligações a nível dos nós vamos considerar como sendo ligações rígidas entre as barras, embora, como saibamos, já se pode definir no programa Trical qualquer tipo de ligação entre as barras, desde apoios articulados ou a qualquer tipo de apoio do tipo mola. E vamos indicar também que na cota 0 a nossa fundação vai ser encastrada e não existirão lá barras, mas sim lintéis que introduziremos a posterior. Ao aceitarmos a definição desta rede geométrica, vai-nos aparecer no ecrã informação dos 4 vãos que acabámos de introduzir e das duas alturas que acabámos de introduzir. Cá temos o vão de 3,5 m, o vão de 4,20 m, o vão de 5 metros, 6 metros e duas alturas, uma de 3,5 m e outra de 3 metros. Para continuar a definir o nosso pórtico, vamos fazer o lançamento ou a introdução das sapatas na nossa estrutura. De reparar que, como nós pedimos que as nossas fundações fossem encastramentos, aparece aqui uma simbologia de triângulos impedindo o deslocamento e retângulos impedindo a rotação em cada um dos 3 eixos que definem o espaço. Temos assim impedidos os 6 graus de liberdade de cada um destes nós e, portanto, a situação de encastramento definida. Para introduzir elementos no Tricalc é bastante simples. Basta procurar o menu de geometria, procurar o elemento que se quer introduzir ou modificar, neste caso seria a introdução de sapatas, e aí existirão meia dúzia de funções, como vemos aqui, em que uma delas se adaptará àquilo que nós queremos fazer. Neste caso, logo o primeiro caso, de introduzir sapata isolada. Abrimos uma janela sobre toda a estrutura e vemos que a simbologia da sapata fica logo atribuída aos nós onde o programa reconheceu a existência de apoios.
Seguindo o mesmo raciocínio, podemos também introduzir os lintéis de fundação. Podemos ir a geometria, lintéis de fundação, e ver que temos aqui 4 funções, sendo uma a introdução de lintéis por 2 nós. Vamos utilizar essa mesma função, clicando neste primeiro nó, neste último nó, e reparem que o programa reconhece todos os nós intermédios, não havendo a necessidade de ter que clicar nesses mesmos nós. Temos assim também já a simbologia dos lintéis ou das vigas de equilíbrio aqui já representadas. Para a realização das consolas e também do piso superior, vamos utilizar uma função que é muito útil ao nível do programa Trical. Essa função chama-se geometria nó translação e mais não é do que a utilização de coordenadas relativas com algumas opções extras. Por exemplo, para realizar uma consola com 1,20 m, bastar-me-á deslocar este nó de 1,20 m, este nó de 1,20 m, criando uma barra nessa mesma translação. E, portanto, esta função permite-me exatamente fazer translações, e neste caso será uma translação em x de 1,20 m, e permite-me dizer se quero copiar os nós, e portanto estes nós ficarão na sua posição inicial e será criados nós a 1,20 m de distância, é o que nós pretendemos. Se queremos copiar barras, se eu selecionar os dois nós em simultâneos, eu não quero copiar o pilar, as consolas não terão pilar a uni-las, portanto desativo essa opção. Se quero copiar ações que estejam sobre os nós e sobre as barras que ficarem dentro da janela de seleção, neste caso é indiferente uma vez que ainda não introduzimos ações. E se queremos criar barras na translação dos nós, e neste caso isso sim interessa-nos, uma vez que quando fizermos a translação do nó 15 1,20 m para a frente, queremos que se crie aqui a barra que define a consola. Clicamos em translação, abrimos uma janela de seleção sobre os dois nós e reparem que passamos a ter aqui já a visualização das consolas com 1,20 m de comprimento. Eu vou pedir um primeiro pré-dimensionamento automático só para termos aqui definidas secções das barras que estão introduzidas. E, portanto, cá está a visualização da consola com 1,20 m. Esta mesma função de geometria nó translação é também útil para levantar pisos que sejam iguais, como no nosso caso. E, portanto, vamos aqui a geometria, nó, translação, e a translação, em vez de ser realizada em X, passará a ser realizada agora em Y, 3 metros. Aqui existe uma pequena diferença. Eu, quando levantar esta parte do pórtico, tenho interesse em que sejam copiadas as vigas. E, portanto, ativo essa mesma opção na caixa de diálogo da função geometria nó translação. Escolho translação, abro uma janela de seleção sobre os 3 nós que aqui estão representados e tenho logo o piso gerado na sua totalidade. Reparem que desta vez as barras que ficaram dentro da janela de seleção foram copiadas devido a termos ativado a opção de copiar barras. Seguidamente temos uma zona inclinada para criar. Essa zona inclinada vai-se também realizar com a função geometria nó translação. Como vêem, esta função de coordenadas relativas é útil para fazer quase tudo dentro do programa Trical. E, portanto, eu só tenho que baixar este nó, por exemplo, de 1,5 m para criar aqui a zona inclinada. Fazemos geometria, nó, translação, definimos um vetor de 1,5 m e desta vez vamos indicar que não queremos realizar cópia do nó, mas sim a deslocação ou deslocamento do nó. E, portanto, quando selecionarmos o nó, em vez de se criar uma cópia, vai ser o próprio nó que irá ser deslocado do valor aqui indicado, neste caso 1,5 m. E temos a geometria do nosso pórtico realizada, como veem, de uma forma bastante simples e bastante rápida, e inclusive bastante intuitiva, utilizando os menus e as funções que nos vão desfilando à frente. No entanto, existem aqui algumas ações a introduzir também sobre esta estrutura. Estas ações são uma ação de 15 kN sobre estas vigas do primeiro e do segundo piso. Será uma ação a meia altura do pilar. Será uma ação neste nó número 7 que aqui está definido.
e será também uma ação descontínua a meia altura desta viga, com a particularidade de atuar de baixo para cima. Para definir ações, só precisamos de vir ao menu de ações e à função definir. Esta caixa de diálogo permite-nos inserir ações em barras, e essas ações podem ser ações superficiais, contínuas, descontínuas, triangulares, pontuais, efeitos de temperatura ou momentos. Podem ser ações em nós, e podem ser também ações pontuais, momentos, assentamentos ou efeitos de molde, e também ações em planos. E quando falamos aqui em planos, estaremos a falar de elementos laminares, nomeadamente lajes, paredes resistentes, etc. Existem também opções particulares de introdução de ações de sismo e vento, mas não vamos analisar neste momento essas situações. Então, para introduzir a ação contínua é bastante simples. Escolhemos aqui a hipótese de ação contínua sobre barras, definimos o valor da sua carga, neste caso 15 kN por metro linear, o vetor de atuação, y a atuar para baixo, portanto uma carga gravítica, e o tipo de carga que queremos utilizar, neste caso uma ação permanente. Poderiam ser sobrecargas, efeitos de temperatura, ações móveis, etc. Mas neste caso vamos cingir-nos às cargas permanentes. E introduzir. E a introdução da ação pode ser feita clicando sobre cada uma das vigas individualmente ou abrindo logo uma janela de seleção sobre todas as vigas, de modo a numa única operação atribuir ações sobre várias barras em simultâneo. Seguidamente, vamos então introduzir a ação descontínua sobre a viga número 4. Essa ação descontínua tem o valor de 50 kN, vai ser colocada a 1,5 m do nó de menor numeração, vai ter um comprimento de 2 metros e vai ter o tal sentido a atuar de baixo para cima, portanto o Y mais, que indicámos há pouco. Clicamos em introduzir, clicamos na barra e cá está a representação da ação aqui na barra número 4. Salientar que o tricalque distingue as ações por cores. Temos aqui uma ação contínua representada a vermelho, a ação descontínua é representada a azul, bem como pela zona onde se colocam as ações. A ação que está colocada aqui em cima, a ação contínua, é uma ação que atua de cima para baixo, portanto aparece representada do lado de cima da viga, enquanto esta que aparece de baixo para cima aparece representada do lado de baixo dessa mesma viga. Falta-nos ainda introduzir então a ação pontual a meia altura deste pilar e a ação pontual sobre o nó número 7. Para esse efeito, vamos mais uma vez a ações definir, escolhemos uma ação pontual em barra, neste pilar, e vamos indicar que o valor dessa ação será de, neste caso, 15 kN. Vamos indicar que a altura ou a distância ao nó de menor numeração onde será colocada a carga é de 1,75 m e que o vetor de atuação dessa mesma ação vai ser um vetor horizontal segundo x. O tipo de ação será uma ação permanente. Clicamos em introduzir, clicamos no pilar e aqui temos a representação dessa mesma ação. Esta representação poderia ter uma escala de representação maior, bastaria irmos a ajuda de escalas e definir uma escala diferente. Finalmente, a ação pontual no nó número 7, que aqui está representado. Vamos também a ações definir, vamos à ação pontual em nós, definimos os 300 kN que queremos introduzir, o vetor de atuação da carga, o tipo de carga, mais uma vez, carga permanente, introduzir e clicamos no nó, abrimos uma janela de seleção que envolva só o nó e aqui temos representada já essa mesma ação pontual sobre o nó. E temos assim então introduzidas as ações sobre o nosso modelo estrutural.